evidência de auditoria apropriada generalizada é uma opinião adversa? Sim, né? Segunda pergunta, a opinião, há distorções relevantes? Sim. Terceira, são generalizadas? Sim. Opinião adversa. E relevante não generalizada, opinião com ressalva? Sim, exatamente isso que está lá, tá bom? Bom, então se estamos todos ok, as dúvidas foram respondidas, nós vamos agora começar a resolver questões. Então a gente vai resolver as questões. No início do vídeo eu disse que era do FCC, a gente vai concentrar agora na FCC, mais à frente a gente vai gravar vídeo também para outras bancas, particularmente CESP e FGV, mas o forte das carreiras fiscais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, tem sido a Fundação Carlos Chagas. Então é por isso que a gente está se concentrando nessa aula nas questões FCC, mas também vocês vão ver que não tem grandes diferenças. A base doutrinária, a base do conhecimento é a mesma. Quando vocês forem resolver questões de outras bancas, vocês vão ver que não tem tanto mistério, tá bom? Vamos para as questões então, para a nossa segunda parte do vídeo, e qualquer dúvida a gente vai se falando. Vamos lá, primeira questão. Pessoal, eu já deixei aqui, hoje eu optei por deixar os comentários embaixo, né, no final aqui, porque a gente está focando no método, né? Então não tem muito problema deixar aqui, já ver até o gabarito. A gente vai estudar o método. Então vamos lá, essa primeira questão aqui. Como eu disse para vocês, ao elaborar a questão, a banca vai dar algumas dicas sobre se há evidência de auditoria, se há distorções relevantes, se são generalizadas ou não, para que o candidato possa optar pela melhor opinião do auditor no caso concreto. Então vamos procurar aqui na questão, vamos ver o que dá de dica para a gente. Vamos lá. Primeira pergunta que o auditor vai ter que se fazer é se há evidência de auditoria apropriada e suficiente, não é isso? Então vamos lá. Na auditoria das demonstrações 2014, o auditor constatou diversas distorções. Tendo o auditor obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, aí a gente já vai aqui, primeira pergunta dele. Primeira pergunta, primeira pergunta, a resposta foi sim. Primeira pergunta, sim. Concluiu que as distorções individualmente ou em conjunto, são relevantes. Questão 2, ou melhor, pergunta 2, resposta é sim também. Sim, são relevantes. E a pergunta 3, esses são generalizadas. Aí está dizendo aqui, não são generalizados, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. Nesse caso, 3, não. Nesse caso, a opinião será uma opinião com ressalva. Viram como é simples? Alguém não concordou com isso? Então, basicamente, é só ir seguindo a lógica da banca. Professor, mas a banca não falou aqui se o auditor obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente. Se a banca não disser, a gente considera que sim, que há evidência de auditoria apropriada e suficiente. Então, ok? Se não houver, a banca vai dizer que o auditor não conseguiu essas evidências. Viram como é simples? Como é simples? Agora, a explicação teórica está aqui embaixo. Conforme disposto no IBCTA 705, está aqui, opinião com ressalva é o tipo de opinião apropriada nos casos que o auditor obteve evidência de auditoria apropriada o suficiente e constata distorção relevante, embora não generalizada. Ou então, esse ou aqui é quando há impossibilidade de obter evidência de auditoria. Aí, se na primeira pergunta a resposta fosse não, vocês se lembram que uma das alternativas seria a opinião com ressalva. Estão lembrados? Se aqui, por acaso, eu vou mudar a cor aqui, eu vou colocar em azul para poder não confundir. Mas vamos supor que aqui fosse não, eu iria aqui para uma quarta pergunta. A quarta pergunta é aquela: eu não tenho evidência de auditoria apropriada o suficiente, mas, pelo meu julgamento, as coisas estão ruins. Adverso.
ou então, não, as coisas não estão tão ruins, com ressalva. É isso que a banca, ou melhor, isso que eu estou falando aqui nos comentários da questão. Gabarito letra A, não teve mistério nenhum, tá ok? Vejam que é uma questão recente, uma questão importante da FCC, que daria para responder com bastante facilidade. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Outra questão da FCC, como nós combinamos, também de 2015. Nesse caso, a banca está dizendo o seguinte: na realização dos trabalhos de auditoria, o auditor não conseguiu obter evidência apropriada e suficiente. Está aqui, ó, olha o que eu falei para vocês. O auditor não conseguiu obter evidência apropriada e suficiente. Então, na hora de responder aqui, o auditor, ó, pergunta número 1. Há evidência de auditoria? Não. Primeira resposta é o não. Então, não conseguiu obter evidência de auditoria para suportar a sua opinião. Aí ele vai para a pergunta 4. Vamos ver o que tem mais de informação aqui. Mas concluiu que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. Se são relevantes e não generalizadas, a quarta pergunta é não. A quarta pergunta vai ser respondida com um não. Nesse caso, nós acabamos de ver na questão anterior que a opinião aqui seria com ressalva. Vamos ver nos comentários aqui, ó. Opinião com ressalva, de novo, NBCTA 705, é expressa quando? Aí ele vai dizer, relevantes generalizados, ou quando ele não consegue obter evidência. Gabarito letra B. Vamos ver? Letra B, expressar uma opinião com ressalvas. Tranquilo, pessoal? Então, mais uma vez aqui, é só ir seguindo as perguntas uma a uma, tá ok? Vamos lá, próximo. Terceira questão. O auditor, quando não consegue obter evidência de auditoria, mais uma vez aqui, mais uma questão de 2015. O auditor não obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente para suportar sua opinião. O que ele vai fazer? Vamos lá. Primeira pergunta. Há evidência de auditoria apropriada e suficiente? Resposta: não. Aí ele vai para a quarta pergunta, não é isso? Ele não vai fazer nem a segunda nem a terceira, que essas só são para o caso dele ter obtido a evidência de auditoria apropriada e suficiente. Concluindo que os possíveis efeitos das distorções não detectadas, se houver sobre as demonstrações contábeis, poderiam ser relevantes e generalizadas. Então, se são relevantes e generalizadas, a quarta pergunta vai ser respondida com um sim. Vejam, se é relevante e generalizado, o normal seria emitir uma opinião adversa. Mas lembrem isso que eu falei para vocês. Se eu não tenho evidência de auditoria apropriada e suficiente, como é que eu vou dizer para a empresa, como é que eu vou dar uma opinião adversa no relatório da empresa? Não seria viável, não seria lógico. E aí é por isso que nós vamos nos abster de emitir uma opinião. E aí é que entra a abstenção de opinião, como nós vimos na aula. Abstenção de opinião. Por quê? Lembra que eu falei para vocês na parte teórica da aula? Por uma questão de justiça. Já que eu não obtive evidência, se eu não obtive evidência, pessoal, não vai ter a situação nem de parecer adverso e nem de opinião não modificada. Não vai ter nenhum extremo, nem tudo ok e nem tudo ruim, porque eu não obtive evidência. Só vai sobrar para mim me abster de emitir uma opinião, se a situação for mais grave, como eu falei, ou então emitir uma opinião com ressalva se as distorções poderiam ser relevantes e generalizadas. Ficou claro isso? Então, o gabarito ficou letra A. E está aqui de novo, explicando a NBCTA 705. Então, está muito tranquilo também. Pessoal, é importante que daqui até a prova, vocês, eu não sei qual prova vocês vão fazer, quando vai ser, mas é importante que daqui até a prova vocês consigam memorizar isso, ou então, pelo menos,
montar um esquema num papel qualquer aí para poder lembrar lá na frente, porque isso hoje fica muito claro, mas daqui a um tempo pode ser que não, ok? Natural que a gente vá se esquecendo. Quarta questão. O auditor, quando obtida a evidência de auditoria, ou seja, primeira pergunta, resposta sim. Primeira, obteve evidência de auditoria? Sim. Apropriada o suficiente, conclui que as distorções individualmente e em conjunto são relevantes. Então, pergunta 2, resposta sim. E aí ele tem que ir para a terceira pergunta. Se são generalizadas ou não. São relevantes e generalizadas sim também. Nesse caso, é a pior situação possível. Ou seja, ele teve evidência, há distorções relevantes e generalizadas. A opinião nesse caso, como nós já vimos diversas vezes, só pode ser a opinião adversa. Ok? Ficou claro então, pessoal? Até agora, nós só estamos respondendo, são 4 questões da FCC, a gente só está respondendo com base no método. Até então não precisa decorar nada, né? Quinta questão. O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis deve especificar que a auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. O relatório deve explicar também que essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que, bom, aqui está um pouco fora dessa lógica do método, mas é uma questão extremamente teórica. Então, se o candidato não se desesperar e ler cada uma das alternativas, ele vai poder chegar à sua conclusão. Vamos ver a letra A. Os procedimentos, o que ele vai... o relatório deve explicar também que os procedimentos de auditoria sejam elaborados com o objetivo de solucionar e prevenir erros e fraudes. E aí eu pergunto para vocês, é objetivo do auditor independente, né, que é o que está aqui no caput da questão, né, no céu da questão. Né, estamos falando de uma auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, que o relatório deve explicar que os procedimentos sejam elaborados com o objetivo de solucionar e prevenir fraudes e erros? Acredito que não, né? Que o programa de auditoria seja aprovado pela administração da entidade. Imaginem a aprovação do programa de auditoria pela administração. C. A auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Vejam que por tudo que nós já estudamos, essa alternativa C seria mais viável. Letra D. A aprovação e a divulgação das demonstrações contábeis sejam de responsabilidade do sistema de controle interno da entidade. Pessoal, olha só. A auditoria independente das demonstrações contábeis é o papel principal do auditor. O auditor não tem responsabilidade pela divulgação das demonstrações contábeis, pela elaboração das demonstrações contábeis. Então, o auditor tem um papel muito específico quando é contratado. Isso tudo que está na alternativa D é responsabilidade da administração. E a letra E, a avaliação do controle interno seja executada pela auditoria interna. A gente vai ver aqui que é o gabarito é a letra C, tá ok? Como nós identificamos. E aí eu queria fazer só citar apenas para vocês em relação à alternativa E, que fala do controle interno ser avaliado pela auditoria interna. Eu só vou lembrar vocês do seguinte. Lá nos primeiros vídeos, né, dos nossos cursos, eu falo o seguinte: olha, nós temos uma empresa, essa empresa tem um sistema que protege seu patrimônio, que é o sistema de controles internos, e nós temos uma auditoria interna que tem por objetivo, dentre vários, fazer uma avaliação desses controles internos e sugerir melhorias dos controles internos. E aí eu sempre falo nesse vídeo também o seguinte, que a auditoria independente também avalia os controles internos. Por quê? Porque quanto melhores os controles em determinada área, menos testes de auditoria ele precisa aplicar, o auditor precisa aplicar. Então o auditor independente tem esse objetivo de verificar os controles internos para saber em que momento, em que local ele tem que concentrar mais
seus procedimentos de auditoria. Ficou claro, então? Então, voltando aqui para o slide, essa alternativa está dizendo que a avaliação do controle interno seja executada pela auditoria interna. Não há essa determinação, essa obrigatoriedade, ok? Então tá aqui, ó, segundo a NBCTA 700, aí tem a explicação toda aqui, por que de ser alternativa C. Questão 6. Bartolomeu Guimarães, auditor independente, na realização da auditoria das demonstrações contábeis da empresa X, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções detectadas são relevantes e generalizadas. Ou seja, pergunta 1. Há distorções relevantes? Sim. Pergunta 1. Há evidência de auditoria? Sim. 2. Há distorções relevantes? Sim. 3. São generalizadas? Sim. Vejam, há evidência, são relevantes e generalizadas. Com isso, de novo, parecer adverso, gabarito letra A. Mais uma questão bem objetiva, bem direta. Questão 7. Nas circunstâncias em que o auditor, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, tendo obtido evidência, conclui que as distorções individualmente em conjunto são relevantes, mas não generalizadas, ou não consegue obter evidência. Ficou tranquilo agora, né, pessoal? Então são as duas possibilidades da opinião com ressalva ao gabarito, a letra C. Então, quais são as duas possibilidades? De novo, primeira pergunta, há distorção, há evidência? Sim. Segunda, há distorções relevantes? Sim. Terceira, são generalizadas? Não. Está dizendo aqui, não são generalizadas. Não. Com ressalva. Ou então, há evidência? Não, não há evidência. Aí aqui eu já sei que não vai ser nem adverso e nem parecer não modificado, opinião não modificada. Eu vou para a quarta pergunta. Na opinião do auditor, as distorções, eventuais distorções, poderiam ser, no julgamento profissional dele, relevantes e generalizadas? Sim. Seria uma abstenção de opinião. Não. Parecer com ressalva. Ok? Tranquilo, então. Gabarito letra C com ressalva. Prosseguindo. For ficar com dúvida, tem que entrar em contato, hein, pessoal? Porque está bem direto, bem objetivo. Veja que dá para a gente ir nessa linha, dá para ir bastante tempo nessa linha. Mais uma questão de 2014. Durante a realização do seu trabalho, o auditor não conseguiu obter segurança razoável relativa às informações, nem emitir opinião com ressalva. Nesse caso, o auditor deve... Pessoal, aqui é o seguinte, vamos tirar do que ele está falando, que o auditor não conseguiu obter segurança razoável, quer dizer que ele não obteve evidência de auditoria suficiente e adequada para chegar a essa conclusão, a uma segurança razoável relativa às informações, nem emitir uma opinião com ressalva. Ou seja, observem, quando eu respondo a primeira pergunta, se há evidência de auditoria, eu digo que não. Tá ok? A minha segunda pergunta, na verdade a minha pergunta número 4, eu posso responder sim ou não. Quando eu respondo não, que é sobre a possibilidade eventual de distorções relevantes, mas não generalizadas, que é o aqui de baixo, eu vou emitir uma opinião com ressalva. Mas se eu entender que seriam relevantes e generalizadas, seria a abstenção. Aqui está dizendo o seguinte, na questão, que eu não consigo emitir uma opinião com ressalva, ou seja, só me sobraria emitir uma abstenção de opinião. O que a banca deu como alternativa aqui, um pouco diferente, é
a possibilidade de renunciar ao trabalho. A renúncia ao trabalho de auditoria, a renúncia nada mais é do que o auditor chegar à conclusão de que o trabalho não é possível ser feito. Pessoal, eu não tenho como realizar o trabalho. É simples. Né? Eu estou tão limitado, eu não tenho nenhum tipo de evidência, eu não vou realizar o trabalho. Seria a única circunstância ali. Eu começo a minha auditoria, mas eu não recebo informações, eu não recebo apoio nenhum da empresa auditada, a empresa não esclarece as minhas dúvidas. Vai chegar a hora que eu vou dizer, olha, eu não obtive evidência de auditoria suficiente e adequada. Não consigo. Mas eu também não consigo emitir uma ressalva, porque eu não tenho nada, eu não tenho base nenhuma. O que vai me sobrar fazer? Gabarito letra A, abster-se de emitir uma opinião ou renunciar ao trabalho. Tá ok? Questão 9. Pessoal, eu já avisei, eu coloquei os gabaritos nas questões. As questões já estão gabaritadas, porque a gente está testando o método. Não é objetivo aqui testar, cada um se testar. Para isso, pega uma bateria de exercícios e faz a bateria de exercícios. Então, tem várias possibilidades, ok? Então é por isso, a gente está focando aqui no método, focando aqui no que foi ensinado nessa aula. Então não tem problema, está gabaritada a questão. Então está aqui, ó, letra D. Vamos lá. Questão 9. Quando o auditor conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas, conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, deverá expressar uma opinião não modificada. Não tem nem mistério, né? Se eu estou dizendo que o objetivo do auditor é verificar se as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com uma estrutura de relatório financeiro aplicável e não contém distorções relevantes, aqui eu estou dizendo que está tudo ok com as demonstrações. Professor, mas aí não está escrito que não há distorções relevantes. Pessoal, não briguem com a banca. Se a banca disser para você que há distorção relevante, ela vai dizer. Nesse caso, a banca está dando a dica, está deixando claro que a opinião vai ser não modificada. Além disso, seria de todas as possibilidades, seria a única alternativa correta, que seria a opinião não modificada, ok? Então vamos lá, vamos mais devagar um pouquinho para o pessoal poder ler a questão toda, tá bom? Voltando aqui na 8, ó. Vamos lá, questão aqui, ó. Durante a realização do trabalho, o auditor não conseguiu obter segurança razoável. Aí eu expliquei para vocês, fiz aqui o método, respondi a 2 perguntas. Não precisei responder a 2 e a 4, ok? Depois eu vou mandar para você, eu vou ver como é que a gente manda isso aqui. Depois eu vou ver se a gente manda isso aqui para vocês, os slides não tem problema. Vamos lá. Quando o auditor conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura de RFA, deverá expressar uma opinião não modificada. Então está aqui nos comentários, se tudo foi elaborado em relação aos aspectos relevantes de acordo com a regra do jogo, ou seja, a estrutura de relatório financeiro aplicável, não há por que modificar sua opinião e dessa forma o relatório emitido será, sem ressalva, opinião não modificada, ok? Questão 10. Quando o auditor encontra evidência relevante, ou seja, primeira pergunta, há evidência de auditoria suficiente e adequada? Resposta da primeira pergunta, sim. Vamos para a segunda pergunta. Há distorção relevante? Sim, há distorção relevante. Terceira pergunta, são generalizadas? A banca diz que não são generalizadas. Questão 3, ele responde com um não. Tranquilo? Se há distorções, se há evidência de auditoria suficiente e adequada, se há distorções relevantes, mas elas não são generalizadas, a resposta é opinião com ressalva. Ok? Então está aqui o gabarito, letra D.
Aí vem aqui, ó, a questão foi mal formulada, realmente, a questão está falando só da evidência, não falou da distorção relevante. Aqui caberia até pedir uma anulação, mas como não foi anulada, provavelmente o professor deve ter, algum professor deve ter ajudado, o pessoal deve ter recorrido, mas a banca não engoliu. Então, essa questão não foi anulada, mas foi extremamente mal formulada. Parece que comeram uma parte do enunciado, né? Lá ele encontra evidência relevante, ele encontra evidência suficiente e adequada de que há distorção relevante, mas não generalizada. Bem aqui, ó, parece que faltou um pedaço, mas foi assim que saiu na prova e o gabarito foi letra D, mesmo porque pela lógica nós acabamos de ver que seria isso mesmo, né? Vamos lá. Questão 11. Pessoal, estamos concluindo nossa bateria de exercícios, tá? Vamos lá. Segundo a NBC-TA 705, que trata da opinião do auditor independente, caso as demonstrações contábeis apresentem distorções relevantes, ou seja, há distorções relevantes que no julgamento do auditor estão disseminadas em vários elementos, contas ou itens das demonstrações, esse profissional deve emitir um relatório. Aí vamos lá, já nessa altura do campeonato, muitos de vocês já estão respondendo já de cabeça. Por quê? Quando eu faço a primeira pergunta aqui, eu já sei que a resposta é sim. Por quê? Olha, eu já tenho, o auditor já chegou à conclusão de que há distorções relevantes. Se ele chega à conclusão de que há distorções relevantes, é porque ele obteve evidência de auditoria apropriada o suficiente. Além disso, se no enunciado não falar nada da evidência de auditoria apropriada e suficiente, o candidato vai entender que há, porque o normal é isso. Então, pergunta 1, resposta é sim, há evidência. Pergunta 2. Há distorções relevantes? Está aqui, ó. Apresentam distorções relevantes. Pergunta 2, a resposta também é um sim. Pergunta 3, se elas são generalizadas. A banca aqui não colocou especificamente, né, a expressão generalizadas, são generalizadas. A banca se limitou a dizer o seguinte: essas distorções relevantes estão disseminadas em vários elementos, contas ou itens. E aí, pessoal, essa é exatamente a ideia da generalização. A ideia é justamente essa. Eu tenho distorções relevantes que estão disseminadas, estão generalizadas nas demonstrações contábeis. E veja a maneira como a banca colocou. Estão disseminadas em vários elementos das demonstrações contábeis. Então, a resposta à terceira pergunta do nosso método também é sim. Ou seja, nesse caso, só pode ser uma opinião adversa. Gabarito, letra C. Ok? Opinião adversa. Ficou tranquilo? Então vejam que basta se lembrarem de como que a gente vai responder, das perguntas que tem que fazer e buscar no próprio enunciado da questão as informações essenciais para resolver essas questões, ok? Prosseguindo então. Questão número 12. Uma questão um pouco mais antiga, de 2011. Quando ocorrer incerteza quanto a fato relevante, que a gente vai fugir um pouquinho da lógica, ó, incerteza quanto a fato relevante, cujo desfecho poderá afetar significativamente a posição patrimonial e financeira da entidade, mas que foi mencionado nas notas explicativas das demonstrações contábeis, o auditor deve. Bom, nesse caso aqui, a banca tem todo um direcionamento para falar do tal do parágrafo de ênfase que a gente citou lá atrás, lá no outro vídeo da parte teórica. Mas vamos entender aqui, olha, eu tenho uma incerteza quanto a um fato relevante que poderá afetar a posição patrimonial e financeira da entidade. Então, nesse caso, eu já posso dizer, em relação, primeiro, ao parágrafo de ênfase. Já foi mencionado nas demonstrações contábeis essa informação que o auditor quer reforçar? Sim, está aqui, ó, foi mencionado nas notas explicativas. As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis, ok?
Então essa primeira parte nós vencemos. Agora, por que seria um parecer sem ressalva aqui? Porque, embora o auditor tenha obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, ele tem essa incerteza em relação a um fato relevante. Então ele não pode, na visão aqui da banca e do auditor propriamente dito, ele não pode simplesmente prejudicar a empresa em relação a isso. Então a opinião dele, ele não vai ressalvar uma opinião, já que ele não tem essa certeza. Ocorre uma incerteza, há um fato relevante, ele não tem certeza. Ele poderia dizer aqui que não há evidência de auditoria apropriada o suficiente? Poderia. Está dizendo aqui que há uma incerteza. Nesse caso especificamente, ele vai para a próxima pergunta, que seria a pergunta 4. Nessa pergunta, ele vai responder: no julgamento profissional dele, a situação seria tão ruim a ponto dele dar uma abstenção de opinião? Não, não seria, ok? Então vamos lá, gabarito letra B, adicionar parágrafo de ênfase e o parecer sem ressalva. E a última questão da nossa bateria, uma opinião modificada. Se a opinião é modificada, ela vai ser adversa, com ressalva ou com abstenção de opinião. Uma opinião modificada dos auditores independentes, segundo a natureza da opinião, pode ser do tipo: essa é mais antiga, está muito fácil, essa aqui não tem nem como errar, tá ok? Vai ser uma opinião com ressalva, uma abstenção ou uma opinião adversa. Tranquilo? Pessoal, 13 questões da FCC, nós gravaremos mais questões, gravaremos muito mais questões, porque a gente está sempre gravando, de outras bancas, sobre relatório do auditor independente. Hoje a gente termina a aula até um pouco mais cedo do que a gente normalmente termina. Normalmente as nossas aulas vão até 10h15. Hoje a gente está terminando aí com 40 minutos de antecedência, tá ok? Mas, vou voltar para mim aqui, né? Mas, de qualquer forma, agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês que ficaram com a gente até agora, até essa hora. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui. Nós estamos com quase 100 alunos em sala, a gente começou com bem menos alunos. Eu sempre começo mais tarde as aulas, porque não dá tempo de chegar do trabalho aqui no estúdio, aqui em casa. Então, eu sempre levo um pouco mais de tempo, a gente começa às 7h30. É por isso que as nossas aulas, o pessoal vai para outros cursos, acaba perdendo o início da aula. Mas a gente já está com 100 alunos aqui, tá ok? É realmente importante tentar revisar isso, revisar agora, aqueles que já estudaram. Aqueles que nunca viram a matéria, não se assustem, não se preocupem. Inclusive, eu vou dar mais uma dica para vocês. No site do Estratégia, tem um artigo meu lá de 2016, que foi quando as normas de auditoria mudaram, as normas de relatório mudaram. Tem lá uns tópicos. Tem lá um artigo tratando do relatório do auditor independente. Não tem questão, mas tem muita coisa resumida lá, tá ok? O método das 4 perguntas a gente faz nas aulas em vídeo. Procurem lá no YouTube do Estratégia, vocês vão encontrar. Se não, os nossos alunos matriculados têm acesso a todas as aulas, tá ok? Então, obrigado. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês. Eu vou agradecendo aqui nominalmente, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui da Tatiane, tá? A Tatiane estava falando da velocidade, eu tentei diminuir um pouco. Valeu, Edna, Nath. Patrick, valeu. Patrick, encerramos a aula. Valeu. Natália Santa Brígida, valeu. Eu que agradeço, Natália. Eu que agradeço a todos vocês, tá bom? Essa questão, Tatiana, essa questão número 13, acho que não cai mais não. Nunca mais cai, tá? Essa aí tá muito óbvio mesmo. É para fechar a noite, todo mundo motivado, vendo que tá acertando as questões, tá bom? Valeu, Samila, Anderson, valeu, Raquel. Cris, que bom que você gostou da aula. Espero que a aula realmente te ajude na aprovação, tá bom? Como eu disse, a gente vai ministrar mais aulas de relatório ainda durante muitos anos, elas vão melhorando cada vez mais, mas que bom que você já está gostando. O Anderson também gostou. Eu só tenho a agradecer, pessoal. Valeu, concurseira baiana. O Patrick já falou, beleza. Pessoal, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, tá? Valeu, Raquel, obrigado você por ter nos assistido. Bruno, bateria de exercícios ESAF e pré-ref. Excelente, nosso problema, a gente tem tido um problema mais recente, Bruno, que a ESAF não vem aplicando provas mais recentes, né? Então a gente tem até 2014, tem questão, a gente vai comentar sim, fica tranquilo, tá?
Que bom, valeu, Liz, e que bom que você gostou da aula. O pessoal parece que gostou da aula. Na verdade, eu acho que deu para entender, né? Deu para me fazer entender. Se eu não me fiz entender para algum de vocês, me mandem lá os contatos que eu vou estar à disposição para poder explicar, tá bom? Valeu, abraço, grande abraço, bons estudos para todos. Obrigado, Edna. Eu vou disponibilizar essas questões, tá, Tatiana? Eu vou ver uma maneira aqui, eu vou ver como é que a gente consegue disponibilizar isso. Eu vou ver aqui com o pessoal do site, tá ok? Pessoal, então é isso. Muito obrigado a todos. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Tínhamos quase 100 alunos em sala. A gente imagina, eu dei muita aula presencial desde 2010. Eu vi aquelas salas imensas e é a mesma sensação que eu tenho hoje. É ter 100 alunos em sala, ver a sala cheia, é a maior alegria que um professor pode ter. Então, só tenho a agradecer a vocês. A gente tendo um curso extensivo, sem um edital específico, sem um concurso específico, ter 100 alunos em sala para aprender auditoria, é uma satisfação muito grande para o professor. Então, agradeço, estou à disposição e qualquer dúvida, me procurem, tá? Então, valeu, o pessoal está agradecendo ainda. Vamos encerrar nossa transmissão e muito obrigado a todos pela atenção. Um grande abraço, bons estudos e boa noite. Do Freud, que fala, né, que o homem que não se sente atraído por armas de fogo mostra imaturidade sexual. Eu acho demais, né? Para ele tudo é isso, tudo é sexo e tal. Bom, não, e a arma, assim, como a gente viu, por que é feita uma avaliação para porte de arma, né? Porque a pessoa que ela tá com uma arma, se ela tem grandes ideias assim de uma coisa meio exacerbada mesmo de agressividade ou de ideias muito de grandeza, aquilo pode subir demais a cabeça dela. Por exemplo, o que representa a arma? A arma na nossa sociedade está ligada à lei, né? A capacidade de fazer justiça ali com as próprias mãos, que a gente sabe que não é liberado para todo mundo portar uma arma. E para o policial só que ele precisa ter essa capacidade de discernir quando que ele vai precisar de fato usar aquela arma ou se realmente não é necessário. Por isso que a pessoa ela tem que ser uma pessoa equilibrada para esse porte de arma não subir a cabeça e ela sentir o super-homem, né? Porque qualquer coisa que fizerem comigo, o cara me fechou no trânsito, eu vou pegar minha arma, vou ameaçar o cara, né? Como tratar a agressividade mal canalizada? Como tratar? Olha, Terapia. Tem muitas formas, né? Terapia, você tá entendendo de onde que tá vindo tanta agressividade. Tem gente que gosta de focar nos esportes, né? Que aí a pessoa se sente menos. Mas geralmente se a agressividade ela é realmente assim muito exacerbada, tem alguma questão psicológica que tá influenciando ali, né? Seria bom procurar algum profissional. O Ishida falou sobre o teste de 2013. Simulação, apresentação, palográfico, redação sobre o que sentia no momento e caligrafia. Redação sobre o que sentia no momento é complicado, hein? Esse é complicado. Mas ele está justamente também querendo avaliar a sua capacidade de expressão, como que você diz de você mesmo,
como você se avalia, a leitura que você faz, né? Isso é importante. Eu acho que também eu acho que você querer ser sincero demais e falar demais de problemas ou trazer umas coisas muito autodepreciativas, eu acho que isso não é legal também, nessa hora de escrever como você está se sentindo no momento, entendeu? Como responder sobre questões polêmicas como a pena de morte e outros? Pessoal, eu acho que uma boa saída é sempre você utilizar argumentos jurídicos, tá? Por que o argumento jurídico? Porque ele é tranquilo, ele não tem não é pessoal, emoção, né? ele é exatamente. É como quando as pessoas me perguntam sobre redução da minoridade. Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu tenho uma opinião jurídica. Eu uso a jurídica porque é muito mais simples. Se eu for defender o que eu realmente acho, eu vou comprar muita briga, vai dar dor de cabeça, corregedoria e tal. Então eu utilizo o argumento jurídico porque é mais tranquilo. Pesquisem o argumento jurídico. Porcentagem de reprovação no psicotécnico varia, né? Varia, igual o Bilinski falou, a federal, né, costuma reprovar muito mais do que outros, na PM de São Paulo. Na PM, costuma reprovar muito mais do que outros órgãos, né. Eu não sei até que ponto isso pode ser também porque eles querem afunilar bem os candidatos, porque é muita gente, né, e tem poucas vagas. Aí acho que depende, né. Se ele mandar conversar com outro candidato, como que você inicia o bate-papo? Depende, se ele der alguma instrução, né, tipo uma simulação de papéis ou então acho que se não der nenhuma instrução, acho que seria bom você se apresentar. Oi, tudo bom? Boa tarde, meu nome é Paulo Bilinski e tal. Boa. Caligrafia. Ainda bem que eu não tive que fazer esse teste. É algo importante? Mas na verdade eles não estão avaliando em si assim, a forma da sua letra. A gente viu que assim como o palográfico, eles estão avaliando a grafia, né, do seu traço. Seu traço é muito forte, isso pode indicar muita agressividade. Eles estão avaliando mais, assim, não se sua letra é bonita ou não, né, mas o seu traço gráfico mesmo, de forma gráfica. Assim como os desenhos também têm essa análise gráfica, a caligrafia, na verdade, é para analisar mais esse aspecto em relação à grafia, né. Como melhorar relacionamento interpessoal? Fui reprovado na PM por causa disso, é um dos argumentos que mais reprova no psicotécnico da PM. Eu acho que essa capacidade de lidar com pessoas, tanto as pessoas que vão estar trabalhando com você, quanto as vítimas, né, as pessoas envolvidas, eu acho que é muito importante. Agora, como melhorar isso?